A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu quero já agradecer a Deus por mais essa oportunidade, de estar trazendo mais uma palavra de reflexão com as nossas vidas. Eu creio que o objetivo é justamente termos conhecimento, da palavra, conhecermos mais de Deus para com as nossas vidas, para que possamos caminhar, em retidão, caminharmos conforme a vontade de Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu coloquei, assim, trouxe um dito que irá realmente nos fazer refletir, pensar, realmente, daquilo que por muitas vezes nós temos acreditado, achado, em relação a esse tema. Eu creio que irá edificar a vida dos irmãos, amém? E o livro que eu quero estar meditando, são alguns textos, mas vamos estar aqui no livro de Gênesis, no seu capítulo 25, a partir do seu versículo 19. Eu trouxe como a base, para essa meditação hoje, que nos diz assim, no capítulo 25, a partir do seu verso 19. É um texto um pouco longo, mas se faz necessário a sua leitura, para que tenhamos um conhecimento mais amplo daquilo que Deus quer falar aos nossos corações, amém? E vai nos dizer assim a palavra do Senhor, no seu versículo 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque tinha 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Aleluia. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito, caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava a Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso
se chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Aleluia! Louvado seja Deus. Um texto conhecido, né, que muito se é falado, muito se é relatado, né, e eu creio que todos aqueles que um dia se lançou a ouvir, a ler as palavras do Senhor, creio que já tem conhecimento desse relato, né, sobre Jacó e Esaú. E dois pontos, né, dois momentos referente a esses dois personagens bíblicos aqui, traz por muitas vezes alguns conceitos, né, de pregações, nos arremetendo e, de certa forma, até em um ponto negativo, né, se tratando de Jacó. Já temos um preconceito, né, estabelecido na nossa mente quando se fala de Jacó, atribuindo a ele sempre o lado negativo, sempre o lado, de certa forma, do erro, dos erros cometidos, né? Já de antemão, a gente temos que analisar, né, essas ações nossas, de sempre e por muitas das vezes olhar apenas o lado negativo das pessoas. Isso gera realmente em nós já um preconceito, porque quando de muita informação, sempre atribuindo o erro daquela pessoa, automaticamente, quando se refere, a nossa mente já projeta esse lado negativo que outrora ouvimos. E bem certo que, se nos aprofundarmos, vamos ver que não é totalmente razão, não é de totalmente, plenamente verdade aquilo que a nossa mente projeta. E começamos já aqui nesse texto, nessa leitura, né, porque é um ponto onde realmente a vida desses dois personagens começou a ter um desfecho, né, um desfecho que culminou justamente em um conflito, né, em um conflito. Mas eu quero trazer, né, algo que Deus me fez ver diante desse texto, e como eu falei, que eu coloquei um tema, né, para com essa leitura aplicar em nossas vidas, que é justamente o quê? Os benefícios da gratidão. Através desse texto e alguns outros que vamos estar analisando, eu quero trazer o conceito justamente em relação à gratidão. A gratidão a quê? Né? Então, já de imediato, eu não quero dizer que a nossa gratidão seja direcionada a algo, mas sim a alguém. Porque às vezes o nosso conceito de gratidão, em vez de ser direcionado a alguém, a gente direciona para algo. E com essa linha de direcionamento, hoje é que nós muitas vezes nos deparamos com pessoas frustradas. Eu digo pessoas no meio cristão, no meio do povo de Deus, pessoas da sua autoestima abalada, né?
da sua condição espiritual enfraquecida, né? E até por muitos até abandonando os caminhos do Senhor, porque a gratidão que por muitas vezes ela foi produzida no interior do homem, o seu direcionamento foi errado. E isso é o que vamos aprender aqui com essa leitura. Porque de início, né, nós vamos compreender aqui que Deus já havia revelado, né, que de certa forma entre essas duas crianças haveria uma disputa, haveria de certa forma como que eu posso dizer, um confronto, né? Haveria uma certa divisão. Essa é a palavra mais adequada. Mas o que vai realmente assim nos fazer enxergar o conceito gratidão nessa história está justamente baseada na ação de Esaú. Porque vejamos, meus amados, que a palavra ela nos traz características específicas de cada um deles. Quando já adultos, quando já pessoas de pleno conhecimento, porque eles vindo de família, né, que trazia os conceitos de Deus, traziam os estatutos de Deus, os ensinamentos de Deus. Então eles não eram pessoas ignorantes quanto aos princípios de Deus, quanto às promessas, quanto às alianças que Deus tinha para com eles. Porque esta aliança ela já foi estabelecida, né, de uma forma como que eu posso dizer, de uma forma mais concreta, através do pai Abraão, né? Quando Deus fez a aliança com ele, né? E através dele iria ser gerada uma nação, seria gerado um povo, e a promessa principal também, já projetando para a redenção da humanidade, era a vinda do Messias, né? Que através dessa aliança, Deus estava projetando um povo para que, através dele, viesse até nós aquele que haveria de resgatar a humanidade do seu pecado. Então, já de início, nós cremos que essas orientações foram passadas, né, de Abraão para Isaac, para Jacó, e assim sucessivamente. Então isso já nos traz justamente, nos arremete que eles eram pessoas, era uma família que tinha todo o conceito em relação às promessas e alianças de Deus. Amém? Então com isso, nós vamos nos deparar com esse cenário aqui, que já nos arremete, essa descrição, né, que diz assim, né, o seu versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado ou homem pacífico, em outras traduções, né, habitava em tendas. Então, por aqui, nós já podemos fazer uma análise, né, relacionada justamente a um ponto aonde que por muitas vezes a nossa localização, né, o nosso ambiente, o nosso estado de atuação, por muitas vezes vai gerar em nós uma inclinação, né, para que nós tenhamos um ato de ingratidão. Aleluia! Então, quando se fala justamente que Esaú ele era um homem do campo e Jacó era um homem que habitava em tendas, então veja que são cenários diferentes, né? São cenários diferentes, mesmo na mesma família, mas a atuação de Esaú era externa. E quando a gente pode atribuir
essa colocação de Jacó habitar em tendas, então nós podemos também ter essa análise como que Jacó tinha uma proximidade maior, mais profunda, relacionada àquilo que era ensinado dentro da tenda. Porque era naquele ambiente familiar onde Deus se mostrava, onde Deus se apresentava, onde Deus falava. Não que Deus deixe de falar também em outros locais, mas fazendo essa analogia, nós vamos fazer essas comparações justamente para entendermos o nosso posicionamento em relação à gratidão e sermos ingratos, né? E isso vai ser demonstrado não apenas em palavras, mas em ações. Porquanto muitas vezes nós atribuímos ou declaramos uma gratidão, mas as nossas práticas, as nossas ações não estão demonstrando essa gratidão. E por muitas vezes, quando até as nossas ações são demonstradas em gratidão, ela não está direcionada ao alvo certo. Aleluia. E com isso aprendemos que a leitura aqui nos traz justamente que após um dia exaustivo, ao qual Esaú estava ali caçando o seu alimento, o seu sustento para a sua casa, para a sua família, né? Ali se dedicando e exercendo os seus atributos, né? E enquanto isso, Jacó estava na tenda, né? Também fazendo aquilo que lhe era devido, né? Aquilo que estava em seus atributos, né? Em seus atributos, que quando lemos aqui vemos que ele tinha um dom culinário, né? E assim cada um nas suas distintas funções. Mas é onde vai entrar justamente essa compreensão, porque vejamos a ação de ambos. Porque quando Esaú chega da caça, automaticamente, e não foi proposital de Jacó, mas foi algo assim que se aconteceu naturalmente, e quando Esaú chegando, daquele dia exaustivo, daquele dia trabalhoso, né, automaticamente ele viu aquele alimento, né, e aquele alimento era a necessidade que ele estava precisando, era aquilo que aos seus olhos, naquele momento, lhe era necessário, que iria lhe satisfazer a sua necessidade de imediato, que era o prato de lentilha, o alimento. Aleluia, louvado seja Deus. E nisso, quando ele potencializou essa sua dependência, essa sua necessidade de suprir aquilo que lhe era naquele momento necessário, foi aonde começou no seu interior a inclinação para a ingratidão. A ingratidão em quê? De quê? Porque ele tinha um direito ao qual lhe era devido, isso atribuído por Deus, né, que era o direito da primogenitura, e esse direito lhe dava condições futuras, não só em bens materiais, mas principalmente espirituais. Aleluia. E de certo que ele sabia disso. De certo que ele sabia disso. Ele foi ensinado a isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas naquele momento ao qual, de certa forma, ele já insatisfeito com aquilo que estava acontecendo em sua volta, qual foi a decisão dele? E isso ele fala com os próprios lábios. Aleluia. Porque quando ele viu, automaticamente ele desejou. Mas já do outro lado, nós vemos que Jacó também tendo o mesmo conceito, o mesmo ensinamento, aleluia,
ele guardou aquele princípio dentro de si. Ele tinha a identificação do que significava aquilo. E muitos, onde eu falo que muitas vezes a gente apregoa, né, dos enganos, das astutas de Jacó, mas aqui nós vemos que não teve nada de engano, não teve nada de mentira, não teve nada de Jacó ser ardiloso, não. Porque tudo foi feito às claras aqui. Aqui estava tudo patente aos olhos, tanto de um ou de outro. Tanto que quando Jacó ele chega e Esaú pede aquele alimento, ele entendeu, ele sabia, ele compreendeu algo muito, muito importante, que era o direito da primogenitura. Então o que ele falou? Eu te dou, mas se você me vender o direito da primogenitura. Aleluia. Porque Jacó sabia que a primogenitura não era algo tão somente físico, mas tinha um poder espiritual, algo que é sobrenatural. Já de antemão, veja o que Esaú falou. Aleluia. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura. Então vejamos que Esaú, aleluia, ele já começou daquilo que era para ser grato a Deus, não grato ao direito da primogenitura, mas grato a Deus por ter lhe dado esse direito, esse benefício. Aleluia, louvado seja Deus. Porque posteriormente iria estar sobre ele as bênçãos, não só materiais, como principalmente as espirituais. Então vejamos que aqui ele já começou um conceito dentro de si de uma ingratidão, porque ele, sabendo a importância, veja o desdenho que ele teve, porque automaticamente ele fala: tá, eu estou pronto a morrer, então de que me serve agora a primogenitura? Então veja que ele já não estava sendo mais grato a Deus, ele estava atribuindo a sua gratidão já ao benefício da primogenitura, e não aquele que beneficiou ele. Então, quando ele se deparou naquela situação que o seu corpo necessitava, aleluia, então veja que ele potencializou aquilo. Então ele já não se conformou mais com aquela situação, ele queria mudar a situação dele. Como dizendo assim: não, eu quero é para agora. Essas bênçãos é para o futuro, para mim não. Eu quero agora, a minha necessidade é agora. E quando a gente se coloca nesse posicionamento de olharmos o nosso cenário momentâneo e nós tomamos ações, mesmo nós sabendo, mesmo nós conhecemos as promessas, as alianças, aquilo que Deus nos prometeu, e nós por um certo momento, pela nossa necessidade, esquecemos dessas promessas, dessas bênçãos, e olhamos o nosso cenário momentâneo da nossa dificuldade e projetamos vendê-la, dar, desprezar, aí entra a nossa ingratidão. Aleluia. Louvado seja Deus. E será que nós não estamos nos colocando justamente nessa ação de ingratidão para com Deus? Porquanto muitas pessoas hoje, quando eu falo isso é no sentido na nossa comunidade cristã, de nós que nos declaramos cristão, aleluia, servos de Deus, mas quando aparece a primeira dificuldade, a nossa condição física necessita de algo, aí nós começamos a olhar e vai nos dizer: mas do que me serve mais? Fazer, guardar, obedecer, sacrificar, se eu estou pronto a morrer. Então nós estamos direcionando a nossa gratidão aos benefícios e não ao beneficiador das nossas vidas. Aleluia, porque todo benefício que vem até nós, que Deus nos dá, não é por merecimento, não é por mérito nosso, não é porque somos bonzinhos, é dádiva dele.
Então, por isso que a nossa gratidão tem que ser direcionada a Ele e não aquilo que nós recebemos dele. Aí quando nos deparamos, nós colocamos em nosso coração um posicionamento de quê? De que por sermos servos, de que por sermos andarmos nos seus estatutos, de que por fazermos para Ele, tudo tem que fluir naturalmente, tudo tem que fluir de acordo com as nossas necessidades, que nós não podemos passar as dificuldades. Aí quando nós pensamos dessa forma, meus amados, automaticamente está sendo produzido em nós um certo conceito de ingratidão, porque nós vamos desprezar aquilo que Deus nos deu, aleluia, nós vamos desprezar as promessas de Deus por causa de um momento de dificuldade que estamos passando. Aí nós vamos abandonar aquilo que foi semeado em nosso coração para agir pela nossa própria vontade, por causa das nossas necessidades. Se a caça estava cansativo para Esaú, se a caça estava lhe sendo pesado, aleluia, mas quem era que provia a caça para ele? Não eram os esforços dele, não era o talento dele, aleluia. Era Deus. Da mesma forma, nós temos que entender dessa maneira, porque às vezes nós nos colocamos em condições de que se nós tomarmos uma decisão diferente, aí tudo vai se resolver. Se nós tomarmos uma inclinação diferente, segundo as nossas vontades, segundo os nossos esforços, segundo os nossos conhecimentos, aí tudo vai fluir bem. Mas nós esquecemos, meus queridos, que quer seja para onde nós formos, quer seja o que nós fizermos, não são méritos nossos, é dádiva de Deus. Por isso nós não podemos encher os nossos olhos e que por um certo momento que às vezes Deus vai nos fazer passar, nós vamos nos inclinar a desprezar as bênçãos que Ele tem reservada. Aí se nós fizermos isso, nós vamos estar produzindo ingratidão para com Deus. E nós sabemos que assim como a gratidão, ela tem benefícios para com as nossas vidas, a ingratidão, ela gera também em nossas vidas. Aleluia. E nós vamos ver justamente, aleluia, um relato que nos arremete, meus amados, o poder destruidor, maléfico da ingratidão. Porque vejamos no livro de Números, no seu capítulo 11, que vai nos dizer assim, aleluia: ora, o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo a extremidade do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos poró, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, estamos definhando e nenhuma coisa vemos senão este maná. Aleluia. Um texto também conhecido. Aleluia. Um texto também que temos que aprender com ele. Porque as teologias hoje que são atribuídas, hoje as teologias que são apregoadas em relação justamente à nossa gratidão a Deus, ela tem sido distorcida, ela tem sido deturpada. Porque hoje a teologia apregoada é que nós temos o direito de reivindicar a Deus os nossos direitos. Nós temos que reivindicar a Deus aquilo que é próprio para nós. Nós temos que reivindicar a Deus. Aleluia. Vejamos que o povo aqui estava reivindicando algo a Deus. Aleluia.
mas a sua reivindicação foi contrária à vontade de Deus. Não pelo fato deles reivindicar, mas pelo fato de eles desprezarem. Porque, consequentemente, nós vamos entender que aqui não era uma reivindicação saudável, mas maligna. Porque no versículo seguinte, veja o motivo da reivindicação, no versículo 6. Agora, porém, estamos definhando e nenhuma coisa vemos senão este maná. Então, para eles, aleluia, aquilo que Deus estava sustentando, que era o maná do céu, eles tinham pão todo dia, mas já não estavam mais satisfeitos com aquilo, já não era mais satisfatório para eles. Falaram que estavam definhando. Olharam mais uma vez para a sua condição física e esqueceram de um princípio, que é a gratidão a Deus de estarem sustentando ele naquele deserto. E às vezes nós estamos tomando essa mesma inclinação, reivindicando a Deus, achando que o que ele já nos concedeu é pouco, já não é mais significante. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Aleluia. Porque a ingratidão vai gerar em nós morte. A ingratidão vai nos gerar tristeza. E por essa forma de ingratidão que o povo de Israel aqui, eles infamaram a Deus com essa petição, com essa rejeição daquilo que Deus já tinha dado para eles. E o pior ainda, estavam se lembrando do passado, de como eles eram lá no Egito, de que tinham. Tudo bem, eles tinham o que comer, mas eram escravos. Trabalhavam pelo alimento. Aleluia. Mas aqui era diferente, meus amados. Eles não estavam trabalhando pelo alimento, Deus estava mandando o alimento para eles. E às vezes quando nós fazemos comparações com o nosso passado, de quando tínhamos, quando estava no mundo, de quando a nossa mesa era farta, de quando a gente tinha dinheiro no bolso, de quando tudo ia bem, mas esquecíamos que nós estávamos trabalhando muitas vezes para aquilo e sendo escravos daquilo. Mas às vezes hoje Deus nos provém um maná diário, pela sua graça e misericórdia. É Ele que nos sustenta, não é o nosso trabalho, é Deus. Precisamos trabalhar sim, não é que vamos desprezar não, mas estamos com a nossa consciência de gratidão, porque quer seja o pouco que Deus tem provido, que nós sejamos gratos a Ele, não pelo o alimento, mas por Ele ter nos dado o alimento. Se nosso coração estiver voltado para isso, igreja, nós não vamos nos abater em qualquer cenário que apareça em nossas vidas, porque nós vamos estar conscientes de que é Deus que provê em nossas vidas, porque aquilo que Ele nos concedeu é bênção. E por essa ingratidão, Deus até concedeu depois carne para eles, mas não foi muito favorável. Às vezes a nossa ingratidão, Deus vai ouvir, mesmo sendo, sabe? Às vezes Deus até vai nos conceder, mas quando chegar, não será bênção. Aleluia. Por isso temos que ser gratos. Porque aqui eles estavam a caminho da terra prometida. Ali é onde estava a herança deles. Ali é onde estava a promessa final de Deus, mas eles não tiveram paciência de esperar. Eles não tiveram paciência de confiar. E às vezes Deus tem as nossas promessas, não é para agora, está reservada lá na frente. Mas até lá nós temos que confiar nele, ser grato a Ele por cada situação que estivermos passando, porque já está preparado lá. Aleluia. Aí vemos de sermos gratos, nós nos tornamos ingratos. Esaú olhou para aquele prato de lentilha
e desprezou aquilo que era fundamental para a sua vida espiritual. Ele até prosperou. No decorrer da leitura, nós vemos que Deus abençoou ele sim, materialmente. Mas aquilo que era espiritual, ele não teve. Ele desprezou. Por isso, igreja, meus amados irmãos, encarecidamente, vamos rever o nosso conceito de gratidão. Porque o fato de reivindicar algo não quer dizer que estamos usando a nossa fé, crendo no que Deus pode fazer. Às vezes a nossa reivindicação para com Deus pode estar sendo fruto de uma ingratidão, daquilo que nós já temos. Aleluia. Mas Jacó, ele entendeu. Ele entendeu. E a gratidão, ela vai produzir efeitos, ela vai produzir frutos para com as nossas vidas. A gratidão, ela nos aproxima cada vez mais a Deus. A gratidão, ela faz com que Deus realmente abra as portas do céu e derrame as suas bênçãos infinitas. A gratidão, ela gera em nós um comportamento diferente. A gratidão dentro do nosso coração não nos deixa se abater por nada. A gratidão em nosso coração, ela nos faz suportar as mais diversas adversidades que possam vir para com as nossas vidas. Porque a nossa gratidão, ela não vai estar atribuída a algo. A nossa gratidão, ela está direcionada a alguém. Por isso, se hoje o direcionamento da gratidão que temos proclamado está direcionada apenas àquilo que nós temos, é hora de mudarmos o direcional da referência da nossa gratidão e ser grato àquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Porque, meus amados, é certo que a nossa caminhada, ela vai estar em altos e baixos. Mas se a nossa gratidão estiver em Deus, no momento em que a nossa caminhada estiver em baixo, nós vamos saber suportar e respeitar aquele momento, sabendo que Deus há de prover, porque Ele já tem preparado lá na frente. Esse momento que estivermos embaixo é um momento de aprendizado, de aperfeiçoamento. Mas se a minha gratidão estiver voltada apenas ao que eu tenho, nós vamos começar a murmurar, nós vamos começar a perder a nossa fé, nós vamos começar a nos questionar, nós vamos começar a nos afastar. Como fala lá em Provérbios, se na hora da angústia formos frouxos, a nossa força será pouca. Por isso que a nossa gratidão tem que estar plena no Senhor, nele. E tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós projetarmos em Cristo Jesus, crendo, nós teremos motivos suficientes para agradecermos ao Eterno. Não pelo que Ele faz, tão somente, mas por quem Ele é. Porque em João 3,16 é a palavra-chave que nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui já está o motivo máximo para sermos gratos a Deus, independente dos recursos que nós tenhamos aqui na terra, independente do cenário que estejamos passando aqui na terra.
Só por esta dádiva, essa graça imerecida que Ele enviou a nós, através do seu Filho Jesus Cristo, já somos gratos a Ele por tudo, por existirmos, por não sermos consumidos, destruídos. Esse é o direcionamento da gratidão para com Deus. Então que venhamos aprender com Jacó e tomarmos lição com Esaú, de não acharmos que a vida ela é tão somente material, para que não venhamos desprezar o que é mais precioso, que é o incorruptível, que é o eterno, que são as bênçãos espirituais para mim e para a sua vida. Quer seja no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vizinhança, onde que estivermos, não importa. Se o cenário está no momento contrário, sejamos gratos a Deus. Sejamos gratos a Deus, aprendamos com esse momento. Não vamos potencializar aquele momento acima daquilo que é necessário, devido. Porque o que levou Esaú a desprezar foi ele potencializar aquele momento da sua necessidade física. E ele acabou desprezando o que era mais importante. Então essa é a palavra para hoje, para a minha vida e para a sua vida. Será que realmente temos sido gratos a Deus? Ou temos sido apenas gratos ao que Deus nos dá? Que possamos rever, aprendermos e nos analisarmos. Porque pode ser, meus amados, que a nossa ingratidão está perante o Senhor. E por estarmos sendo ingratos, pode ser que estejamos gerando em nós cada vez mais um afastamento. E em vez de chegarmos aonde Ele nos quer levar, a gente vai estar fazendo igual fez o povo lá no deserto. Ficaram rodeando em círculo. Mas se estivermos sendo gratos a Deus, tenha certeza que Ele nos fará chegar aonde Ele tem prometido. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Fiquem com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima palavra de fé.